Olá a todos, hoje falaremos um pouco sobre o Proteus, um software da Lab Center utilizado para simulação e desenvolvimento de circuitos eletrônicos. Neste vídeo abordaremos alguns conceitos básicos e curiosidades. Primeiramente, essa é a tela inicial do software. Estou usando a versão 8.1, existem versões diferentes, mas os conceitos são os mesmos. Nela podemos abrir projetos já existentes, indo em Open Project, ou criar novos projetos, que é o que iremos realizar hoje, vindo aqui em New Project. Aqui podemos selecionar o nome do arquivo, por exemplo, Project 1, e também a pasta em que queremos que esse arquivo fique, selecionando a pasta e escrevendo o nome. Após essa etapa, é só dar um Next. Aqui podemos escolher o tipo de folha que queremos que nosso projeto fique, pois podemos imprimi-lo depois de pronto. Aqui vou escolher a 4 mesmo e dar mais um Next. Aqui Next novamente, Next e Finish. E aqui temos nossa tela inicial do software, o template onde faremos o projeto. Aqui você pode ver que aparece o nome do projeto que colocamos, a pasta onde ele está, a data e o horário em que ele foi feito. Ainda no template podemos colocar linhas de grade para orientar o circuito ou deixar sem uma tela limpa. Também podemos alterar a cor do template. Então aqui em template, set design colors e paper color. Por exemplo, deixando a folha em branco. Ainda no design do template, podemos vir aqui em Text Mode. Aqui podemos escrever títulos ou nomes para o nosso projeto, personalizá-lo da maneira que quisermos. Também podemos selecionar a fonte da letra e, da mesma forma, o tamanho que queremos. Com o template totalmente definido, podemos então agora abordar um pouco sobre os componentes e recursos que o Proteus oferece. Começando pelos componentes. Podemos encontrá-los aqui em Components Mode, no canto superior. Clicando em P, podemos acessar a aba que iremos pesquisar esses componentes. Podemos pesquisar qualquer tipo de componente, como por exemplo um resistor, ou até mesmo um capacitor. Também podemos pesquisar a chave, que no caso ela vai estar em inglês, então vai ser switch. E, enfim, vários componentes para realizarmos nossa simulação. O Proteus também oferece alguns recursos e portas lógicas, por exemplo, uma porta AND ou uma porta OR. No Proteus também podemos encontrar, caso o nosso circuito necessite, o aterramento, vindo em Terminals e selecionando Ground. Aqui podemos encontrar o aterramento para o circuito. Ainda em Terminals podemos encontrar um tipo de fonte, em Power. Da mesma forma, podemos encontrar a fonte pesquisando em Component Modes, encontrando Cell ou Battery. Ainda falando sobre a fonte, lembrando que tanto Cell quanto Battery são fontes de corrente contínua, podemos alterar seu nome e seu valor de tensão, dando 2 cliques em cima e substituindo nos campos de nome e voltagem. O Proteus também disponibiliza alguns instrumentos de medição para utilizarmos no circuito, vindo na lateral, selecionando Instruments. Temos osciloscópio, gerador de função, voltímetro e amperímetro, tanto de corrente alternada quanto de corrente contínua. Os de corrente contínua estarão escrito DC, e os de alternada AC. Como também temos o vatímetro. Falando um pouco agora sobre a montagem do circuito, no Proteus temos a opção de rotacionar o componente. Dando um clique com o botão direito do mouse em cima do componente, ele vai aparecer os campos de rotação, tanto que podem ser rotação à direita, rotação à esquerda, espelhamento no horizontal ou na vertical, inversão de 180 graus.
vários recursos para podermos adaptar o nosso componente ao nosso circuito. Vou pegar alguns componentes para montar o circuito. Lembrando que os componentes que nós já pesquisamos ficam registrados nessa aba lateral, então não necessita a gente voltar no Components Mode e pesquisar componente por componente. Vamos pegar uma chave, o resistor. Lembrando que no resistor, dando 2 cliques em cima dele, podemos mudar seu nome e seu valor de resistência também. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 140 ohms, porém o resistor aqui no Proteus ele aceita qualquer tipo de valor, tanto valores comerciais quanto valores calculados. E isso vale para qualquer componente no Proteus. Ele aceita tanto valores calculados quanto convencionais, isso para um capacitor, para um indutor, qualquer componente. Vamos também aproveitar e colocar já uns instrumentos de medição, como por exemplo um amperímetro e o voltímetro, nesse caso os dois de corrente contínua. Dando 2 cliques em cima do amperímetro, a gente pode mudar a escala de medição dele, tanto quanto em amperes, miliamperes ou microamperes. O voltímetro é a mesma coisa, volts e milivolts, a gente também pode alterar a escala dele. Aqui eu vou deixar em volts. E a gente pode pesquisar também lá em Component Mode um LED para colocar nesse circuito. Digitando LED, a gente vai ter algumas opções de LED, podendo pegar LEDs com cores que irão mostrar, por exemplo, LED verde, LED azul. Vamos pegar o verde mesmo aqui para o circuito. Posicionando agora um pouco melhor o LED e os componentes do circuito. E agora podemos iniciar a ligação dele. O LED também permite que a gente possa alterar seu nome, por exemplo, colocar só LED, um detalhe. E agora a gente pode fazer a ligação do circuito. Basta pegar de um ponto de um terminal e conectar ao outro, e puxando e conectando ao outro, até fechar todo o circuito, como a gente pode ver aqui. Conecta o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo ao circuito, para a gente poder medir a corrente que está passando no LED e a tensão que está em cima dele. E aí a gente vem na aba de baixo e pode iniciar a simulação, dando um play. O circuito agora já está simulando, podemos ver o amperímetro e o voltímetro já acionados. E fechando a chave, podemos ver o LED acendendo, a corrente que está passando no circuito e a tensão que está em cima do LED. Se quisermos pausar a simulação, é só vir na aba embaixo e dar um stop. Ele vai aparecer essa tela com alguns dados da simulação e é só fechar essa tela e aí ele volta para o modo de edição, porque quando o circuito está simulando não podemos alterar nada, nem acrescentar componentes nem medidores. Dando um stop podemos voltar ao modo de edição e aí podemos acrescentar componentes e alterar qualquer coisa no circuito. Bom, agora que a gente já falou um pouco de alguns conceitos básicos do software, vamos falar algumas curiosidades a mais, alguns recursos a mais que o Proteus oferece. O primeiro deles que eu queria mostrar indo em Components Modes, era o transformador. Aqui no Proteus a gente tem alguns tipos de transformadores para a gente utilizar de acordo com a nossa aplicação. Por exemplo, transformador com center tape, transformador isolador, transformador simples. São algumas das possibilidades que o Proteus oferece. Aqui, dando 2 cliques em cima do transformador, a gente pode colocar a indutância na sua bobina primária e na sua bobina secundária, de acordo com valores pré-calculados. Também no Proteus, a gente pode pesquisar fontes de corrente alternada, pesquisando alternator. Ele vai aparecer uma fonte de corrente alternada, na qual a gente pode alterar os seus valores de tensão em frequência, vindo em amplitude e frequency. A gente pode colocar, por exemplo, 60 Hz e 127 volts. Além disso, outra facilidade que o Proteus oferece, às vezes em alguns circuitos a gente precisa de uma ponte retificadora ou ponte de diodos. Então, pesquisando bridge, o Proteus já oferece essa ponte pronta, sem a gente ter a necessidade de fazer.
No Proteus, a gente também pode pesquisar alguns tipos de motores. Indo em componentes modos também, pesquisando motores, ou motor só. Ele aparece uma série de motores para a gente usar de acordo com a nossa utilidade, ou necessidade, né? Além disso, a gente pode pesquisar componentes por seus códigos de especificação. Por exemplo, um transistor BC548. Pesquisando BC548, já teremos à nossa disposição o componente com suas características específicas. Para finalizar agora, falando um pouco do layout, às vezes a gente pré-determina uma folha A4, mas a gente acaba ocupando mais desse espaço. Então, vindo lá em cima em Systems, Set Sheet Size, a gente pode aumentar essa folha, mudando, por exemplo, de A4 e passando por um A3, por exemplo, ele já vai ter essa ampliação da folha automática de acordo com a nossa necessidade. Então é isso que eu gostaria de passar. Espero que eu possa ter ajudado, espero que tenham gostado e obrigado pela visualização.